Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e toda a sua família nesta manhã. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você e peço que você fique no vídeo até o fim. E no final nós vamos estar orando junto e o nome de Deus vai estar sendo glorificado na nossa vida porque Ele vai nos abençoar nessa manhã. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, eu vou ler do verso 9 até o 17. Se você tiver a Bíblia aí, acompanhe. Se você não tiver, guarda a palavra no coração. E quando chegar em casa, na hora que você tiver um tempo de ler a Bíblia, leia a Bíblia. Para que você ande sempre direcionado na palavra de Deus. Amém? Que diz assim, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz assim, está entendendo, irmão? Que você não está na carne, você está no Espírito. Se você anda no Espírito de Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se você anda na carne, você vai fazer somente as coisas que é favorável para a sua carne. Mas a palavra de Deus diz aqui que o nosso corpo ele está morto por causa do pecado, mas vivo para a justiça de Deus, está entendendo? Porque quando Jesus libertou a gente do pecado, da prática do pecado que a gente vivia nesse mundo. A gente vivia praticando pecado, praticando coisa errada, andando por aí fazendo um monte de besteira, tá entendendo? Mas Deus teve misericórdia da minha vida, da tua vida, como Ele tem de todo mundo misericórdia e compaixão. Só basta o homem, a mulher que vive nesse mundo, a pessoa que está vivendo uma vida de destruição nesse mundo, se arrepender e querer vir para Jesus, querer aceitar Jesus como Salvador. Porque para a gente ter uma comunhão com Deus, não temos que aceitar o Filho de Deus, primeiramente. Porque Deus enviou o seu Filho. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus você vai ter vida. Eu vou ter vida, nós vamos ter vida. Se não for em Cristo Jesus, não tem outro caminho que você encontre a vida, não. Mas eu estou vivo. Você está vivo, mas o espírito está morto, tá entendendo? O corpo tem que estar morto e o espírito vivo, comunhão com Deus. O espírito vive por causa da justiça de Deus. A justiça é Jesus. Jesus fez justiça por mim e por você. E quer que você ande nos caminhos dele e ande no espírito dele. Como diz aqui, ó. E se o espírito daquele, no 11, e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Está entendendo, irmão? Então, o Espírito Santo de Deus tem que habitar em mim, tem que habitar dentro de você, para poder todo dia nos vivificar, né? Vivificar é corrigir se está tudo certinho, se você não está no pecado, se você não está fazendo coisa que não agrada a Deus. Porque o Espírito de Deus, irmão, ele intercede por nós com gemido inexprimível, diz a palavra de Deus. Então a gente tem que dar valor a essa salvação, a essa comunhão que Deus nos deu pelo Espírito Santo dele, para mim e para você. A gente não pode ignorar a salvação, a libertação que Deus fez na minha vida e na tua vida, porque a pessoa viver no mundo de trevas, irmão, é muito triste. Você não está enxergando nada, você não sabe para onde vai. Você anda atemorizado, com medo, cheio de temor, você sabe pensando que vai acontecer alguma coisa ruim com você, com a sua família, com o seu parente, mas Deus quer tirar essa inquietação do teu coração, encher você do Espírito Santo dele para que você tenha paz. A paz de Deus, que nem Jesus Cristo, a minha paz eu vos dou, mas não dou como o mundo dá, tá entendendo? O mundo tem uma paz mentirosa, uma paz que quando está tudo certinho, mas se tiver alguma coisa errada, começa a discussão, quebra-pau, e ninguém tem comunhão com o outro, entende? Porque comunhão só no Espírito Santo de Deus, na vida do ser humano. Aí diz assim, ó, de maneira que, irmão, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrerei, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverei, porque todos os que são guiado pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, tá entendendo? Todo mundo diz que é filho de Deus, né, irmão?
Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que se você viver segundo a carne, você vai morrer. Agora, se pelo Espírito Santo de Deus você for dirigido, for guiado, você vai viver sempre uma vida de paz, de alegria e de prosperidade na presença de Deus. E todos que são guiados pelo Espírito, a palavra de Deus diz que são filhos de Deus. Só quem pode ser filho de Deus, irmão, é quem é batizado nas águas, quem tem o Espírito Santo de Deus, quem aceitou Jesus como Salvador, tem essa comunhão com Deus. Mas se você perguntar, todo mundo diz que é filho de Deus. Não, Deus criou todo ser humano. Tem a criatura de Deus e tem os filhos de Deus. Para ser filho de Deus tem que ter comunhão com Jesus Cristo. Enquanto uma pessoa não aceitar Jesus, não quiser vir para a luz, ele é criatura de Deus, é uma pessoa que Deus criou. Mas não é chamado filho de Deus. Filho de Deus é aquele que tem o Espírito Santo de Deus na vida e que é guiado por esse Espírito todos os dias. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, irmão, não faz besteira, não faz coisa errada, não toma atitude precipitada, porque Deus não deixa ele tomar atitude precipitada. Não é que ele não queira, que ele é bonzinho, não é Deus que não deixa, porque o Espírito Santo ele controla a vida daqueles que são filhos de Deus para que ele não venha pecar, não venha errar, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós e ele intercede por mim e por você, gemendo na presença de Deus para que a gente não venha cair em transgressão. Então aqui no 15 diz assim, ó, porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, amba paz, está entendendo? Aquele espírito de escravidão que a gente tinha no mundo, o diabo, né, guiava a cabeça da gente e tudo que a gente queria fazer, desejo da carne, a gente ia fazer, porque a gente era guiado pelo pecado, tá entendendo? Mas hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje nós somos guiados por Jesus Cristo. E a palavra de Deus está dizendo aqui, eu vou ler mais uma vez esse texto para você entender, ó. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, amba pai, tá entendendo? Então aquele espírito que te escravizava, que te humilhava, que enchia você de perturbação, você foi liberto dele. E recebesse o espírito de Deus, o espírito de liberdade para você viver uma vida liberta como filho de Deus nessa terra. E no futuro você tem uma vida eterna em Cristo Jesus. Então você não é mais escravo. Você é filho de Deus, tá entendendo? E herdeiro de Deus, como diz aqui a palavra no verso 17, diz assim, ó. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados, tá entendendo? Então você, quando recebeu esse Espírito Santo de Deus, você virou um herdeiro de Deus, do reino de Deus, e co-herdeiro com Cristo ainda, porque nós somos irmãos de Cristo Jesus. Por isso que a gente somos chamados de cristão. Não é de crente. Crente todo mundo é, irmão. Todo mundo crê em alguma coisa. Crê nos outros deuses estranhos por aí, crê em qualquer coisa. Mas cristão é aqueles que têm comunhão com Deus e que são chamados filhos de Deus através do Espírito de Deus que habita na vida dele. Então Deus habita na tua vida. Deus habita no meio da tua família, no meio da tua casa. Então seja chamado filho de Deus nessa manhã e receba a bênção do Pai nessa manhã. Receba a proteção, receba livramento. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua família, tá entendendo? Abençoe tudo que é teu. E se você vai sair para um canto, vai viajar, vai sair com a sua família, que Deus abençoe tua ida, abençoe tua volta. Que Deus te livre de assalto, de acidente, de perturbação, tá entendendo, irmão? De briga, de contenda. E que Deus guarde você debaixo da potente mão dele. Por onde você andar nesse feriado, nesse final de semana que você vai viajar com a sua família, que você vai em paz e volta em paz para sua casa. Em nome de Jesus Cristo, amém? E eu quero terminar esse vídeo por você, orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a vida desse irmão, Pai, dessa irmã, desse homem, dessa mulher. Toma essa pessoa, meu Pai, que parou para escutar a Tua palavra nessa manhã, meu Deus. Ela guardou, meu Pai, no coração dela a Tua palavra para andar guiado e dirigido pelo Teu Espírito Santo, Pai. Guarda eles, meu Deus, quando eles for viajar, meu Pai, quando eles for sair, quando ele for para o trabalho, quando ele voltar para casa, livra eles, meu Deus, de acidente, de assalto, de atropelamento, de tudo quanto for de ruim, meu Deus. Guarda a vida desse homem, dessa mulher, desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa, meu Pai, que parou para escutar a Tua palavra nesse vídeo, Pai. Que ela saia desse vídeo abençoada, meu Deus.
vai sair desse vídeo justificada em nome do Senhor Jesus Cristo, levando a tua bênção, Pai, a tua paz e a tua alegria no coração dela. Tendo certeza, Pai, do que o Senhor falou com ela nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.